Boa tarde a todos. Nós vamos continuar, então, com o nosso conteúdo de porcentagem. Nas últimas aulas de matemática, nós vimos que para que eu possa transformar um valor em porcentagem em uma fração decimal e posso transformar em um número decimal. A fração decimal, né, é uma fração com denominador 100 ou um outro denominador equivalente. E o número decimal são os números com vírgula. E aí nós vamos aprender, então, a fazer esses cálculos de porcentagem. Então, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 171, apostila 3, tá? Por enquanto, de matemática, nós ainda estamos na apostila 3. Lá na apostila 3, na página 171, não vou compartilhar a apostila com vocês, porque eu vou fazer uns cálculos aqui, mostrando como que a gente tem que fazer esses cálculos de porcentagem. Então, lá na apostila 3... Prof. Oi. É que eu não estou conseguindo ligar a câmera. Tá, não tem problema. Mas eu... Mas tá me ouvindo? Tá conseguindo? Tô te ouvindo. Então... Só não estou conseguindo ligar a câmera. Tá, não tem problema. Pode ficar a tela desligada. Nossa, ficou enorme isso aqui. Não precisa disso tudo. Ah, 7.1. Então, página 171 da apostila 3. Então, lá na página, então nós vimos na primeira aula de porcentagem, nós falamos sobre onde a gente encontra esses valores em porcentagem. E alguns alunos falaram assim, professora, nas lojas tem aquelas etiquetas, né? Aqueles cartazes, 10% de desconto, 30% de desconto. E aí, aqui na página 171, está trazendo uma bicicleta, né? Que uma loja está oferecendo 2 opções de pagamento. Então, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, depois eu mostro para vocês o cálculo. Então, para poder comprar essa bicicleta, a pessoa pode comprar ela à vista e pagar ali R$ 589. Então, você dá todo o dinheiro de uma vez, passa no cartão, enfim, à vista. Ou você pode comprar a prazo. Só que para comprar a prazo, tem que dar uma entrada de 15% do valor. E aí, o restante você vai parcelar em 3 vezes iguais. Então, até, né, essa aula de hoje, nós estudávamos que, geralmente, os probleminhas que nós estudávamos, não tinha essa questão da entrada, né? Eram só as parcelas. Nesse caso, nós temos que calcular, então, quanto é esse 15% de entrada? Como que eu vou descobrir quanto que vai dar 15% de entrada, ou 10%, ou 40% de entrada, dependendo da opção, ou quanto vou ter de desconto, se eu tiver 10% de desconto, 15%. Então, nas aulas anteriores, nós aprendemos a transformar uma porcentagem em uma fração e um número decimal. Tá saindo bem a minha voz aí? Porque parece que tá meio travado aqui para mim. Hoje, com essa chuva, acabou que pode tá dando essas interferências, né? Tá saindo bem a voz aí? Sim, não? Só faz um joinha assim para mim. Pode ser com o dedo mesmo, tá bom, né? Ok, então vamos continuar. Para a Isadora que tá meio ruim, né? Mas todos os outros estão ouvindo bem, Isa. Qualquer coisa, se você quiser assistir pelo YouTube, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Então, está dizendo que eu tenho que dar 15% de entrada. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para descobrir quanto que é 15%? Eu vou transformar esses 15%
em uma fração decimal para eu transformar, então, em um número decimal. Então, qual seria aqui, Gi, a fração decimal equivalente a 15%? Giovana, está me ouvindo? Tô. Qual que é o meu denominador na porcentagem? Geralmente, eu tenho... Qual seria? Normalmente é 100. Então, a gente coloca geralmente 100, porque 15%, como eu já expliquei, são partes de 100, né? Do todo. Sim. Então, e o meu numerador? Seria quanto? De 15%? 15, exatamente. Eu vou transformar, Esther, esse 15 centésimos em um número decimal, ou seja, um número com vírgula. Como que eu faço, Esther, para transformar essa fração em um número decimal? Você conta quantos zeros tem, daí você coloca o 15 primeiro, né? 15. Daí você conta quantos zeros tem. Tenho 2 zeros. Tem 2. Você pula 1, 2 casas. 1, 2 casas para a esquerda, coloco a vírgula e o espaço que estava Aí estou. acrescento 0, né? Era isso? Tá cortando aqui. Então, transformei aqui 15% em uma fração e em um número decimal. E aí, presta atenção aqui, porque agora é importante. Giovana, presta atenção aqui. Deixa eu ver quem mais que está com a atenção aqui voltada. Mateus, atento. Porque olha só. Então, eu posso fazer o cálculo. Eu sei que a bicicleta custa 660, né? 660. Eu posso fazer esse cálculo de duas formas. Eu posso colocar aqui, é isso. Eu posso fazer através da fração, aí eu pego 15%, que são 15 centésimos, de 660. Ou então, eu também posso fazer a multiplicação de 660 multiplicado pelo meu número decimal. Então, olha só. Geralmente, o mais fácil, mais rápido, é dessa forma aqui, que é o mais utilizado. Mas eu vou ensinar das duas formas, você pode fazer assim também. Então, eu posso multiplicar aqui, dividir aqui o meu inteiro por 100, né? E aí, divido o meu resultado por 15. Pessoal, só vou acender um pouco a luz aqui, que tá bem escuro. E tá ruim aqui para enxergar. Então, se eu dividir 660 por 100, eu vou fazer até o cálculo aqui, ó. 660 dividido por 100. Para a gente relembrar aqui como que é o cálculo, né? Eu vou pegar os 660, 100 vezes 6 é igual a 600. Vou fazer a subtração. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Vou fazer aqui a subtração. Vocês estão vendo que é um cálculo de divisão normal. Então, tenho 660, tiro 600, vai sobrar aqui para mim 60. Confere? Deixa eu arrumar esse 6 aqui, que ficou meio... Vai sobrar 60 aqui para mim. 0 tira 0 fica 0, 6 tira 0 fica 6, 6 tira 6 fica 0. Ok. Eu fiquei com esse resto 60, é menor do que o número que eu tenho aqui na chave. O que eu tenho que fazer? Quem lembra? Mateus, o que eu tenho que fazer aqui para continuar o meu cálculo? Ellen, o que eu tenho que fazer para continuar meu cálculo? A gente tem que botar uma vírgula. Pôr uma vírgula no meu quociente. E aí? E a gente tem o direito de acrescentar um 0. E aí, quando eu coloco a vírgula lá, eu posso colocar aqui um 0.
E aí, em vez de 60, eu tenho 600, né? E aí, quanto vezes 100 que é igual a 600? 6, que vai ser igual a 600, que vai dar resto zero aqui, né? Então, eu vi que 660 dividido por 100 vai ser igual a 6,6. Só que eu tenho que multiplicar esse resultado por 15. Então, vou fazer aqui, ó, 6,6, vou multiplicar por 15. Quanto que é 5 vezes 6? Pode abrir o áudio aí. 30. 30, muito bem. Quanto que é 5 vezes 6? Acabou de falar, né? 30. Vou somar 3, 33. Vamos multiplicar agora o número que está na dezena. 1 vezes 6, a gente sabe que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 1 vezes 6, 6. Somando aqui, baixa esse zero, fica 9. E 3 mais 6, 9. Ok, mas aqui eu tenho vírgula e eu não coloquei vírgula aqui. Será que eu tenho que dar 990 de entrada? A bicicleta custa 660. Eu vou ver quantos números eu tenho aqui após a vírgula. Então, aqui eu tenho um número com vírgula e após a vírgula eu tenho um algarismo. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda e pôr a vírgula. Como nós estamos falando... Sara, sossega. Como nós estamos falando de reais, Sim. então significa que eu tenho que dar de entrada 99 reais. Posso colocar o 00 aqui, porque quando eu falo de reais, eu tenho duas casas decimais, né? Então, mesmo sendo zero, eu preciso colocar. Mas olha só como que é muito mais simples quando eu já faço direto o cálculo com o número decimal. Então, com o número decimal, eu transformei aqui esse 15% numa fração e a da fração eu transformei em número decimal. Aqui eu só vou multiplicar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, quanto que é, Matheus? Não está saindo aí, Matheus. Mas é 30. Tem certeza que vai dar essa resposta. 5 vezes 6, 30. Mais 3, 33. Vou colocar aqui um sinalzinho de mais para poder fazer o cálculo com o próximo número, que está na casa dos décimos, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 6, 6. Aqui, eu não preciso colocar porque é zero, mas só para vocês se lembrarem, porque se aqui não fosse zero, eu teria que calcular. Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 6, 0. Vou somar aqui. Aqui eu tenho esse 0, vou baixar. 0 mais 0, 0. 3 mais 6, 9. Mais 0 permanece 9. 3 mais 6, 9. Mais 0 permanece 9. E esse 0 aqui, ele é indiferente, né? Então, aqui deu já direto o mesmo resultado. Então, vocês viram como é muito mais fácil não, muito mais rápido, né? Quando eu faço o cálculo com o número decimal, mas eu também posso fazer esse mesmo cálculo de porcentagem com a fração decimal. Então, virem a página aí, na página 172. Você pode ler para mim, Giovana, a número 1, por favor? Sim. 1. Cadernos, livros, apostilas e outros objetos enchem as mochilas dos estudantes. E a massa carregada por eles preocupa especialistas. De acordo com os médicos, é recomendado que uma criança carregue, no máximo, o equivalente de 10% de sua massa total. A. Felipe tem 9 anos e 36 kg.
quantos quilogramas é recomendado que ele carregue no máximo em sua mochila? Ok, então, quantos por cento do peso da pessoa que pode ser, que deve ser, que é recomendado que a criança carregue? Está falando ali no texto do número 1? 10. 10 quilos. Ok. Qual foi a primeira coisa que eu fiz com os 15% para saber quanto que era 15%? Qual foi a primeira coisa que eu fiz lá? Transformou em fração. Fração. Oi? Transformou em fração? Exatamente. Então, primeiro eu transformei em uma fração e logo em seguida transformei em um número decimal. A professora está abrindo aqui, bem rapidinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão transformar esse 10% em uma fração e logo em seguida em um número decimal. Como que eu faço isso? Como que vai ficar a fração aí? Faz aí bem rapidinho. Nós só vamos usar os números decimais agora. 10% de 100. No caso, 10 centésimos, né? Vai ficar e o... Deixa eu só pegar aqui, ó. Então, 10 por... Eu vou até diminuir, porque hoje de manhã ficou muito grande, muito grosso a caneta. Prof, Oi? eu acho que vai ficar 36 sobre 100? Não, né? Não, seria o 10%. Por enquanto, esquece o peso do menino, tá? Tá. Vamos montar só a fração e o número decimal de 10%. Então, aqui, 10%, ó, eu vou transformar, é igual. Vamos transformar primeiro na fração. Denominador aqui 100, todo mundo já sabe, né? E aí o numerador, o 10. Ok. Essa fração eu vou transformar em um número decimal. Como que eu faço, Gi, para transformar em um número decimal? Você vai ver quantos zeros tem no denominador. Uhum. E depois você vai pegar o número que é o numerador e escrever ele, né? 10 aqui, escrevi. E agora? E vai pular para a esquerda a quantidade de zeros que tem no denominador. Então, tenho 1, 2 zeros no meu denominador. Gente, esse da quantidade de zeros é só quando é 10, 100, 1000, 10.000. Se fosse 150, já não entra essa regrinha, tá? Então, andei 2 casas, coloquei a vírgula e vou completar aqui o espaço que está faltando com o zero. Então, descobrimos que 10% é a mesma coisa que 10 centésimos, 0,10. E nós vamos calcular em cima desse 0,10. Então, ele quer saber quantos quilogramas que é recomendado. É 10% do peso do Felipe. Qual é o peso do Felipe aqui? 36. 36 quilos. Então, eu vou pegar... 36. Vai ser 36 dividido por 10. Não é dividido. Para dividir é quando eu faço a fração. No número decimal, eu sempre vou multiplicar direto, tá? Então, vou pegar esse 10 e vou multiplicar por 36. Vai. Quanto que é 6 vezes 0? 0. 0. 6 vezes 1? 6. 6 vezes 0? 0. 3 vezes o 0? 0. 3 vezes 1? 3. E 3 vezes 0? 0. Vou calcular aqui, abaixo esse 0 aqui. Esse 6 somado com 0 permanece 6. 0 mais 3 permanece 3. Esse 0 eu coloco aqui só por conta, porque ele não vai fazer diferença. Tá, deu 360, mas não é isso o meu resultado. O
que eu tenho que fazer agora? Agora 360 Pode falar, Matheus, estou te ouvindo. Agora dividido. não, aqui não divide, 360 olha dividido. só. Já está no resultado. Eu só preciso saber onde que eu tenho que pôr minha vírgula agora. E aí? Andar 2 casinhas para a esquerda. Por que 2 casinhas, Gi? Porque é o número de cima, 0, Ah, é a Ana que tá falando, né? 0,10. São 2 números após a vírgula. Tá certo. Só que olha só. Isso é porque eu só tenho 2 números após a vírgula. Se fosse 36,2, por exemplo, eu teria que contar toda a quantidade de casa que eu tenho após a vírgula. Tá? Então, se fosse 36,2, Professora, aqui a gente tinha que andar 3 casas. Como não é, deixa eu só cancelar aqui. Então, eu tenho aqui, quantas casas eu tenho após a vírgula? Aqui eu tenho uma vírgula, tenho 1, 2 casas. Vou vir aqui, 1, 2 casas para a esquerda e vou colocar a vírgula. Então, é recomendado que ele carregue, no caso... 3,60 kg. 3 Não, então, quilos. na verdade, 3,6 quilos, ou que é a mesma coisa que 3 quilos, como nós usamos a quilogramação 1.000, que é o mesmo que 3 quilos e 600 gramas, né? professora, Oi, pode falar. eu fiz ao contrário, em vez de 0,10, eu pus 0,36. Não, porque você tem que colocar o valor inteiro. O inteiro é 36, tá? Tá. Então, vamos lá. Vamos deixar a letra B para fazer mais para o final? Para quem entrou agora, nós estamos na página 172 da apostila 3. Vamos pular essa 2 aqui, que é 2. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o cálculo do... Não, vamos fazer agora. Vamos lá. Vocês, qual é o peso de vocês? A sua massa. A sua massa é o seu peso. Nós vimos que o Felipe pesa 36 quilos, então ele pode carregar uma mochila de, no máximo, 3,6 quilogramas, né? 3,6 gramas. E o Matheus, a Ellen, a Isadora, o Emanuel, a Ana Sofia, a Giovana, a Esther, Só, né? Só tá vocês na aula? Estão vocês na aula? Então, tem gente que colocou peso 50. Ok. Quanto que é 10% de 50? E aí, que cálculo que tem que fazer? A gente já viu que 10% é 50%. Já viu que... Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar 0,10, que é 10%, pelo seu peso. Esse pontinho de interrogação aqui é o seu peso, sua massa. Então, 10 centésimos multiplicado por 50, por 42, por 30, por 26. Faz aí. Aqui no ponto de interrogação, vocês vão colocar o peso de vocês. E se não souber, posso fazer depois? Pode. Prof, terminei de fazer o cálculo. Tá. Quem terminou pode mandar aqui no chat para mim. Que aí vocês vão falar quanto é o peso da mochila e eu vou falar qual é o peso de vocês. Sem citar os nomes. Não, quero o peso da mochila. Quero o peso da mochila. Eu vou adivinhar o peso de vocês pelo peso da mochila. Os 10% só. Emanuel tá fazendo aí, Emanuel? Cadê a apostila? Ou lápis, ou alguma coisa que indica que está sendo feito.
Então, ó, quem colocou aqui? Colocaram 39, 30. Quem pesa 39 vai colocar 39 aqui e vai fazer a multiplicação. Quem pesa 30 vai colocar o 30 aqui no lugar do ponto de interrogação e vai fazer a multiplicação. Façam aí o cálculo. Terminei meu cálculo, prof. Pode mandar o peso aqui no chat. Isso mesmo, Gi, tá certo. Aí você pode colocar ou 3,9 ou 3,900, tá? Porque a gente utiliza geralmente 3, quando vai falar de quilogramas, como o quilo, ele tem 3, 1 quilo tem 1.000 gramas, então a gente utiliza 100, 200, 150, 125, os centésimos, né? Então, você pode colocar 3.900 ou 3,9, que é aquele arredondamento do peso, né? Isso mesmo, Ana Sofia, isso está certinho. Está correto. Tá certo também, Isadora, certíssimo. Ok. Aquele que a mochila pesa 4,2 kg, pesa 42 quilos, tá certo? Então, ótimo. E aí, tá faltando uns aqui. Cadê Matheus? Matheus já mandou para mim? Eu quero o peso da mochila, Matheus. Cadê o cálculo do peso da mochila? Emanuel, Eu já tô fazendo aqui. Cadê o cálculo, Emanuel, do peso da mochila? E aí, vamos aqui, ó. Então, como que eles podem... algumas alternativas para ajudar eles a manterem a massa ideal, né? É colocar sempre... Vixe, o que eu fiz aqui? É procurar não colocar materiais que não sejam materiais do dia. Oi? Eu posso... Tá travando, Estela, eu não estou conseguindo te ouvir. Não, Matheus, não tem como. Se você pesa 50, que nem você tinha falado, não tem como dar 4 quilos. Vamos refazer aqui esse cálculo, peraí. Tá aparecendo aqui, tá 2, assim. Tá 2. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vamos voltar aqui no Paint. Olha só, Matheus. Os outros conseguiram. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou apagar aqui. Então, olha só. Se 10% é 0,10 e o peso é 50, você vai multiplicar esses 10 centésimos por 50. 0 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Vou pôr o sinalzinho de mais aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. Vou fazer a soma. Matheus, está prestando atenção aqui? Ah, tá. Presta atenção aqui, Matheus. Vou baixar esse 0 aqui. 0 mais 0, 0. 0 mais 5 permanece 5. E só abaixo esse 0. Vou andar a quantidade... Matheus, olha para a tela do computador. Vou andar a quantidade de casas de acordo com a quantidade de números decimais que eu tenho. Né? Se eu tenho 2 números só após a vírgula aqui, vou andar 1, 2 e pôr aqui a minha vírgula. Ou seja, são 5 quilogramas. Não sei de onde você tirou esse 4. Então, vamos lá. Para a questão B. Vixe, agora não sei qual que é. É aqui mesmo.
Então, esse aqui é uma resposta pessoal, mas todos que mandaram para mim, ficou faltando só o Emanuel, foi o único que não me mandou aqui, hein, Emanuel? Você mandou agora? Emanuel, você não está participando, hein, Emanuel? Esse aqui dá para você fazer o cálculo aqui e mandar no chat. Então, como que a gente pode, para manter sempre a quantidade de peso? Evitar deixar os materiais, materiais que não estão sendo utilizados no dia, né? Usar a mochila de rodinhas, que é o que eu acho que a maioria já faz, né, nos dias de hoje. Aqui embaixo está dizendo que cada figura foi dividida em partes iguais e é para você pintar a região da porcentagem indicada. Então, aqui, por exemplo, nessa figura A, eu tenho uma figura que foi pintada foi dividida em 4 partes e eu tenho que pintar 75%. Quanto que é 75% de 4 partes? Vocês se lembram lá na página 168, quando nós fizemos? Quantas partes que eu preciso pintar aqui para indicar 75%? 3/4. 3/4, ou seja, 3 partes de 4, né? Ok, e 50%? Quantas partes eu tenho que pintar de 4? Um meio. Ou seja, a metade, né? Que são 2 partes. 1/2 seria uma parte de 2. Aqui eu estou dividido em 4 partes, então são 2/4, tá, Ellen? E aqui na letra C, 12%. Agora ferrou, né? Porque aqui estava fácil, aqui já ficou mais difícil. Eu tenho aqui 25 triângulos. Quanto que vai ser, então, 12% de 25? Eu já sei que se eu transformo... Como que eu transformo esse 12 em um número decimal? Gente, por que todo final de página fica com essa graça? Toda vez eles ficam com essa graça de ficar rolando a tela. Então, vou transformar aqui esse 12% em uma fração decimal. E vou transformar agora em um número decimal. 0,12. Vou multiplicar esse 0,12 por 25. Então, 2 vezes 5, 5 vezes 2 vai ser 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Aqui é uma multiplicação, tá? 5 vezes 0 é igual a 0. Vou colocar o sinalzinho de mais, vou fazer a parte da dezena aqui. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 1 é igual a 2. E 2 vezes 0 é igual a 0. Ok? Abaixo aqui o 0. 6 mais 4, 10. Sobe 1, 3. Tenho 2 números após a vírgula, vou andar 1, 2 casas e acrescentar aqui mais uma vírgula. Mais uma vírgula não, uma vírgula, né? Como eu estou falando de quantidade, esses zeros que estão aqui à minha direita, eles não têm muito valor. Eu só tenho aqui nesse número a parte inteira. Quantas partes, então, eu tenho que pintar desses 12% desses 25 triângulos? 3. Exatamente. 3. Eu vou pintar 1, 2, 3 triângulos. E basta. Prof, Oi, pode falar. a aula já tá quase acabando. Sim. Você vai fazer seguida? Faz intervalo. Vou dar um intervalinho de 5 minutinhos, tá? Faz logo. é metade, metade. Vocês já vão ter outro intervalo da professora de artes. Tá bom. Bem rapidinho. Gente,
Alguém está com alguma dúvida em alguma coisa? Pro, não entendi nada, não sei nada, não entendi nada de porcentagem. Tá dando para entender bem? Tá muito difícil? E aí, como que tá? Giovana, Emanuel, Esther está mais ou menos. Matemática Tá meio é treino. difícil, mas o resto é fácil. Matemática é treino, tá? E outra coisa, tem que aprender tabuada. Se não aprender tabuada, lascou. Porque daí demora para fazer os cálculos, aí fica ruim. Nós temos menos de 1 minuto, vou liberar então vocês. Agora são 2h40, 2h50 eu mando. Então 3 horas eu mando o link, tá? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, 3 horas eu mando o próximo link. Beijos.